Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis do que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, dia 6 hoje, segunda-feira da sexta semana da Páscoa, né? No final dessa semana, no domingo próximo agora, nós celebraremos a Ascensão do Senhor. Nós estamos aí há alguns dias meditando o Evangelho de São João. Estamos nos demorando bastante no capítulo 15. Hoje já caminhando para o capítulo 16. Jesus hoje está dizendo: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim e vocês também darão testemunho de mim. Veja, aqui é interessante o que João ele coloca para nós. São João, ele coloca para nós o Espírito Santo como Paráclito. Essa é uma palavra grega que chama-se advogado, seria uma espécie de advogado, de defensor. Então Jesus está dizendo, olha, sabendo que nós iríamos passar aqui, a perseguição, a calúnia, o abandono, hoje em dia então, né, no nosso século, o cancelamento, o deixar de lado, né, a intolerância, porque somos chamados de intolerantes, mas quem é intolerante são os outros, porque se você não tem liberdade de expressão, e se você tem que seguir o molde daquilo que o mundo está colocando, então quem não tem liberdade somos nós, é o contrário, nós não temos liberdade de falar o que pensamos, nem de poder viver livremente os conceitos evangélicos, né, no bom sentido da palavra. Então o que Jesus está dizendo é que ele enviará da parte do Pai, como nos ensina o Catecismo da Igreja, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, né? Ele vem até nós e ele é o nosso advogado. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que me escuta nessa hora, você tem um advogado, e me desculpa dizer, você tem um advogado que não perde causa. Ora, se os advogados do mundo, né, eles, por melhor que eles sejam, porque tem advogados bons, né, eles podem chegar a perder uma causa, eu quero dizer para você, o seu defensor, porque para São João, o Espírito Santo é Paráclito, é advogado. O seu defensor, ele não perde causa alguma. De maneira que qualquer pessoa que mexa com a sua família, você que está unido a Deus, qualquer pessoa que mexa com a sua família, qualquer pessoa que mexa com o seu, qualquer força do mal que tente se levantar contra você, contra a sua vida, para fazer perder a sua alma, para fazer perecer as suas coisas, saiba você, comprou uma briga com o próprio Deus. Se nós estamos unidos a Deus, saiba que essa briga já não é mais com você. Eu me lembro aqui de Eliseu, né? E tem uma passagem maravilhosa lá no segundo livro dos Reis, Eliseu que estava cercado por carros e cavalos e muita cavalaria do inimigo. E Eliseu abre os olhos do seu servo Giese e diz: os que estão conosco são maiores do que aqueles que estão com eles. Estava Eliseu e o seu servo Giese. E ele diz, quando o servo olha, ele vê carros e cavalos de fogo, anjos, miríades, multidões de anjos que cercavam ali Eliseu e seu servo. E o resultado disso foi que o exército inimigo, o exército lá, eles não conseguiram vencer.
Eles entraram em confusão por eles mesmos, porque quem estava combatendo por Eliseu era o exército de Deus. Eram os anjos de Deus que estavam travando combate. E o exército inimigo entrou em confusão e acabou se dispersando, e a vitória foi do povo de Deus. É assim. Não importa se nós olhamos para fora e vemos que a maldade do mundo está grande. Não importa se a gente olha e vê que os cristãos são uma minoria e o mundo está por aí, parece que está todo perdido. Não importa. Eu quero dizer para você, se você estiver unido a Deus, você e eu, nós somos maiores do que fortificações, do que exércitos inteiros. Por quê? Porque estamos unidos a Deus. Porque estamos unidos a Deus e não lutamos sozinhos. Além de nós lutarmos com o nosso advogado, que é o Espírito Santo, e que, deixa eu dizer, o Espírito Santo que é Deus, né? É terceira pessoa da Santíssima Trindade, que com o Pai e o Filho é adorado. Ele que falou pelos profetas, ele falará por você. Ele falará na sua vida. E Jesus está dizendo, eu estou dizendo isso, eu estou falando isso para vocês, porque essa hora chegará. A hora da perseguição, né? A hora que eles vão te expulsar e vão julgar estar prestando um culto a Deus. Jesus está dizendo, para que vocês se lembrem disso que eu estou dizendo agora. Ele virá em socorro de cada um de nós. São Paulo diz em Romanos capítulo 8, 26, outro sim, não sabemos orar e rezar como convém, mas o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. E Ele mesmo pede por nós, Ele reza em nós, e Ele que sabe tudo que nós precisamos, né? Ele nos dará tudo aquilo de que nós necessitamos. Irmãos, é isso que Jesus está dizendo. O Espírito prometido, o prometido do Pai. Mas eu preciso dizer para você, esse Espírito, ele já veio. Ele já está aí no seu coração. Então saiba, quantas vezes, isso aqui é importante a gente falar, quantas vezes nós deixamos de recorrer ao nosso advogado, ao Espírito Santo, e nós recorremos a tantas coisas que não pode nos dar felicidade, que não pode nos dar paz, que não pode nos dar uma palavra. Quantos de nós precisamos de uma palavra? Uma palavra acertada de Deus, uma palavra de tranquilidade. Ora, você tem o Espírito Santo. Você que recebeu o Espírito Santo no batismo, você tem o Espírito Santo. Faça aquilo que Jesus disse. Entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto. E esse quarto, entre aspas, né, pode ser tantos lugares, né? Esse quarto pode ser tantos lugares, e reza ao teu Pai que te vê aonde está oculto. E o teu Pai que vê onde está oculto, ele te recompensará. É isso, queridos irmãos. É isso que Jesus está dizendo para cada um de nós. É isso que Jesus está colocando hoje. Eu quero dizer para você, você que se sente sozinho, você que se sente angustiado, você que se sente sem uma resposta, você que se sente abandonado, mal compreendido, Jesus está dizendo para você hoje, eu enviei o Espírito Santo para você. Você tem um advogado. Então, se as coisas agora estão ficando complicado, porque veja, Jesus disse, ele dará testemunho de mim, mas vocês também darão testemunho. A palavra testemunho, no grego, e do jeito que ela foi escrita na Bíblia, ela significa martiria, ou seja, dar testemunho de Cristo é dar a vida por Cristo. E aqui está o segredo de tudo. Enquanto nós não estivermos cheios do Espírito Santo, enquanto nós não formos cheios do Espírito Santo, da caridade sobrenatural de Deus, jamais nós daremos a nossa vida por Deus. Jamais nós enfrentaremos a perseguição de peito aberto. Jamais nós teremos a coragem. Por quê? Porque essa obra não é nossa. Esta obra não é minha e não é sua. Nós só iremos fazer como, por exemplo, um São Maximiliano Maria Kolbe, que naquele campo de concentração, aquele homem se entrega para morrer no lugar daquele pai de família. Ora, Jesus diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Foi isso que São Maximiliano Maria Kolbe fez. Ele entregou a sua própria vida para que aquele pai de família não morresse, não perecesse. Ora, isso não é humano. Esse testemunho de amor a Deus não é humano, isso é sobrenatural. E isso só faz quem está unido a Deus, quem está cheio do Espírito Santo, quem está ali o tempo todo com seu advogado do lado. E esse advogado, volto a dizer, que não perde nenhuma causa. Pensamos hoje, meus irmãos,
ao nosso coração que a gente creia nessa palavra de Jesus. Ele mandou o Espírito Santo. Ele mandou o advogado para cada um de nós, para que nenhum de nós pereça, mas que a gente possa, com toda a força do nosso coração, testemunhar: Jesus vive e Ele é o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.